quero convidar o senhor Ezequiel, presbítero, vice-presidente do conselho, vir aqui à frente. Vem cá, meu irmão, fazer essa oração pela vida do reverendo Verlan, consagrando também esses dízimos, para que a mensagem de Deus possa também nessa noite alcançar os nossos corações. Pode vir aqui à frente, pode usar esse microfone. Grandioso Deus, poderoso Pai Celestial, aceita a nossa gratidão, Senhor, por esse momento tão alegre e feliz que o Senhor nos acrescentando quando estamos na Tua casa, reunidos em Teu nome, juntos, para Te louvar e engrandecer Teu nome santo em espírito e verdade. A Tua presença, Senhor, esteja aqui conosco, que o Teu Espírito Santo venha falar a cada coração, através da Tua palavra, através do Teu servo que vai ministrar ela. Que ele seja ungido por Ti, que ele fale, ó Deus, com ousadia, vindo lá do alto. Pai amoroso, ouve a nossa oração, fortalece a nossa fé e dá-nos sempre essa alegria, esse prazer de estarmos juntos. É no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Reverendo Verlan está conosco aqui no presbitério desde o início do ano. Como já disse, ele já pastoreou essa região nossa aqui, a época do presbitério araraquarense, né? E foi professor do seminário nosso de Fortaleza durante muitos anos, além de ter sido professor em outras instituições de ensino superior, não é? Está nativa até hoje como professor, ele tem formação também filosófica. É um homem que eu tenho aprendido a admirar nesse pouco tempo que a gente se conhece. Nós tivemos um tempo muito bom, viajando junto lá para Paulo de Faria, onde ele pôde contar um pouco das histórias dele, relembrar algumas coisas. E foi muito bom conhecê-lo, meu irmão. Ali surgiu o interesse de convidá-lo para falar para esse povo. Que Deus te abençoe ricamente nesse momento. Parece que agora eu estou paramentado. Que a bondade infinita do Deus infinito possa continuar fortalecendo a vossa fé, o vosso amor e o vosso serviço na casa de Deus, durante esta travessia humana, no meio dos viventes, até chegar
lá no paraíso, onde mora o nosso pai Abraão. Que o amor infinito de Deus Pai esteja conosco nesta hora da vida e da existência muito interessante. Eu quero agradecer a ousadia do pastor de me convidar para estar aqui. Se o presbitério tiver, o presbitério do Rio Preto aqui, tiver a ousadia de me receber por aí, vai ser o meu 9º concílio, meu 9º presbitério. Isso quer dizer que eu sou um andante. Deus me deu uma vocação de profeta e tenho andado, menos na região sul, mas nas outras regiões eu tenho vivido, andado e feito as coisas que Deus me mandou fazer. É uma alegria muito grande conhecer mais uma igreja, mais uma IPI. Eu conheço muitas. Tenho conhecido muitos lugares onde a palavra de Deus é pregada, pontos de pregação, congregação, igrejas, por esse Brasil afora. Só para constar, eu sou a 5ª geração de uma família evangélica. Meus netos, sobrinhos, já são a 7ª geração evangélica da família. Então, nós já podemos falar até em ancestralidade evangélica da nossa família. Né? E casado em segundas núpcias com uma morena aqui da região de Santa Fé, né? E por circunstâncias de família voltamos a essa região. E eu costumo dizer no meu sentimento, na minha compreensão de vida pragmática, que onde eu estiver e ganhar dinheiro suficiente para comprar rapadura e carne de sol, está feito, estou feito na vida. Não preciso de muita coisa para ser feliz. Porque sou feliz, Deus me deu uma vocação e me deu também uma felicidade. E eu estava dizendo ontem por José dos Passos que eu sou um homem livre na dimensão do Evangelho. Isto é, eu sou como as folhas daí, o canto dos pássaros. Eu não tenho ansiedade com relação ao dia de amanhã. Se vier, veio. Se não vier, é porque eu estarei numa outra bem melhor. Então não preciso me angustiar com o que vai acontecer amanhã. Pensando no copo, eu costumo pregar o tanto do sermão dependendo do tamanho do copo. Esse aqui é razoável. Umas 2h30 eu penso que dá. Ora, mas o Fidel Castro fazia discurso de 3h30 para 10.000 pessoas e ninguém ia embora. 3h30. Né? Então pode aguentar por aí. Uma coisa com relação a Neuci Coelho Araújo Calazans, nós dois somos professores universitários aposentados e ela faz parte da 2ª turma de revitalização e implantação da igreja lá do CTM de Campinas. Então, além de toda a formação que ela tem para a vida acadêmica, ela tem uma formação de revitalizar e implantar igrejas também. Deus é muito generoso comigo, sempre me dá umas companhias assim inteligentes, até mais do que eu. Graças a Deus por isso. Mas eu penso, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós podemos pensar em renovar os nossos votos de fidelidade e obediência a Deus. Renovar os nossos votos de fidelidade e obediência ao nosso Deus, porque hoje é dia de festa, mas não é uma festa qualquer. Celebrar é preciso, porque a vida é cheia de tantas curvas, encontros e desencontros, esquinas, estradas e ruas e vielas. Celebrar é preciso, porque somos uma igreja com uma história, um jeito de ser, de viver, de falar, de obedecer a Deus. Somos uma igreja que temos aprendido a servir a Deus. E os nossos pais já foram. E essa é a nossa vez de estar por aqui. Portanto, neste aniversário, é uma ideia muito oportuna pensar em renovar os votos de fidelidade. São 115 anos. Um renovo, um recomeço,
uma ideia interessante para se agarrar e se colocar nas entranhas, para sentir no fígado, no coração, nos ossos, para que o nosso olhar brilhe com este renovo, com esta esperança, com esta fé, porque não são valores de só menos importância, são valores do reino de Deus, valores que estavam aqui nesta terra, neste mundo, antes da gente chegar, e valores que irão permanecer quando a gente for morar no seio de Abraão. Portanto, renovar é preciso. E os nossos votos de fidelidade e obediência a Deus formam a base interior da nossa convicção, formam a sustentação da nossa fé, do nosso credo, da nossa confissão, da nossa crença. E para isso eu escolhi 2 textos. E o primeiro texto, vocês desse lado vão ler, assentados mesmo. Procurem aí Isaías 55, de 1 a 6. Só este lado, Isaías 55, de 1 a 6. Todos vocês irão ler este texto, a uma só voz. E vocês aí do lado de lá, Mateus 28, de 18 a 20. Do lado de lá, depois de terminar essa leitura aqui, vocês vão fazer a leitura aí desse lado. Vamos começar desse lado? 1, 2, 3, já. Todos vós os que têm sede, vinde às águas, e vós os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mateus 28, 18 a 20. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade do céu e da terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém, amém e amém. Mas como é bom ter gente tão solícita assim para a gente construir esta tessitura espiritual juntos. Quero trazer para a nossa reflexão 2 vetores que sustentam toda a nossa história de fé e de crença. O primeiro vetor é promessa. A promessa que Deus fez a um cabra lá de Padã Arã, chamado Abrão. Deus fez uma promessa para ele. E isso no capítulo 12 de Gênesis. E no capítulo 15 de Gênesis, Deus fez com ele uma aliança. Deus fez uma promessa e depois, no meio da promessa, ele constrói uma aliança de caráter perpétuo. Esta aliança vai se renovando
durante todas as gerações do povo de Deus. E nós vamos perceber que esta promessa e esta aliança estão presentes lá no Apocalipse 21, quando Deus já criou o novo céu e a nova terra. E uma das coisas que a religião faz é promessas vãs, dizendo que os crentes vão para o céu. A nossa morada não será no céu, será na nova terra. Nós não somos seres angelicais, celestiais, nós somos seres terrenos. Em Apocalipse 21 diz que nós iremos morar no novo céu, na nova terra, e Deus no seu tabernáculo vai descer para morar com seus filhos e filhas. Portanto, a promessa que aparece lá em Gênesis 12 vai ser consumada lá em Apocalipse 21. A aliança que Deus constrói com o seu povo também será consumada definitivamente lá com o novo céu e a nova terra. Pensando um pouco sobre aliança e promessa, pensando um pouco agora nesse texto primeiro lido de Isaías, que é um texto convite, é um texto promessa, mas é um texto também que fala de uma aliança perpétua. Estamos no século VIII da história de Israel e quase no século VII no início do sétimo século, quando o profeta começa a falar, ele começa a falar da Trindade, da água como Pai, do vinho como Filho e do leite como Espírito Santo. Ele quer falar do Deus que promete e que realiza, mas para isso ele faz menção aos elementos que o povo conhecia. Ele fala da água, fala do vinho, fala do leite. É muito curioso pensar desta maneira, quando eles olham a todos vós que tendes sede, que tendes fome, todos vós que quereis viver e viver de uma maneira profunda, densa, intensa, gratificante, todos vocês que queiram viver de uma maneira afirmativa, graciosa, provocativa, todos vocês, é só se aproximar. O Deus eterno tem tudo, né? O Deus eterno tem tudo, tem até uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, para atender às demandas do seu povo, para atender às súplicas da sua gente, para corresponder à vontade do seu povo, na dimensão do tamanho da sua misericórdia e da sua justiça. E aí, depois de fazer esse convite, um convite muito curioso, a todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, devia ter muita gente pobre lá no meio de Israel, né? Porque não tinha dinheiro. Parece até muita gente que eu conheço, né? Então, este é um convite feito naquele tempo, que alcança todas as gerações de todas as famílias da terra, de todas as nações, povos e tribos. É um convite em forma de promessa, que se concretiza numa aliança feita por Deus, uma aliança de caráter perpétuo. E o mais impressionante, esta aliança é referendada a partir da amizade que Deus tinha com Davi. Davi é tão importante nesta trajetória, é tão rico de vida. Os vetores da sua existência são tão importantes que Deus, ao falar da aliança perpétua, ele faz referência a um dos seus servos, Davi. Como é interessante isto.
Lá em Deuteronômio, quando Deus faz a promessa da vida e da morte, do bem e do mal, Ele toma os céus e a terra como testemunha. Aqui, Ele não precisa mais tomar os céus e a terra, Ele tem o Davi. Ele usa o Davi como referência, porque Ele colocou Davi como príncipe dos povos. Por que gastais a vida em vão? E o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que não ter uma vida mais densa, mais significativa? Por que não se apropriar da vontade e dos benefícios do reino de Deus, através da obediência, do serviço, da adoração? Por que não se apropriar das diversas bem-aventuranças que Deus tem colocado à nossa disposição, para tornar a nossa vida rica, interessante, instigante, uma vida cheirosa, não só de desodorante e de perfume da Rinodê, mas uma vida cheirosa de vida, de existência em abundância. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Se tem coisa mais importante para se gastar o dinheiro, se tem coisa mais importante para se gastar a vida, se tem coisa mais importante para a gente desgastar a vida, servindo ao Senhor dos céus e da terra. É interessante como esse texto transita entre o convite, a promessa e a aliança. E aí, quando o texto já está assentado, o profeta diz que Deus fala o seguinte: convosco farei uma aliança perpétua. Imagina que nós participamos desta aliança. Imagina que Deus nos tirou das garras do diabo, do capeta, do demônio e nos botou no meio dessa aliança. Aliança de caráter perpétuo. O mais interessante é que Deus mantém a sua aliança, mesmo quando o seu povo não mantém o seu lado. Deus renova a sua aliança, mesmo quando o seu povo não permanece fiel à sua palavra. Nós temos 2 casos em que Deus deixou o povo de lado e foi embora com sua aliança procurar outro povo. Aquela gente adulta que saiu do Egito em direção à terra prometida, gente que tinha alma escrava, gente que tinha a consciência marcada pela escravidão, não compreenderam a dimensão da liberdade, não compreenderam a dimensão da passagem da escravidão para a liberdade, não compreenderam a grandeza da liberdade. E Deus deixou aquela geração toda perecer. E só a geração nova é que entrou na terra prometida. Porque aquela geração nasceu no caminho da liberdade, da peregrinação, um novo estilo de vida, uma nova maneira de ver, de olhar, de sentir a existência. Tenhamos cuidado, porque a aliança de Deus é perpétua. E se você não mantiver os seus compromissos com Deus, Ele não vai ficar batendo na tua porta eternamente, não. Tem outras portas para Ele bater e para Ele abrir. Convosco farei uma aliança perpétua, diz o profeta, palavra de Deus. E o texto continua dizendo: ouvi, a vossa alma viverá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. São textos tão simples, de uma redação tão graciosa, mas que tem uma densidade, uma relevância tão profunda. Ouvi, a vossa alma viverá. Viverá para sempre. Viverá de uma maneira santa e santificada. De uma maneira pura e purificada. De uma maneira perdoada, podendo perdoar. Uma das coisas que mais me fascina na conversa de Jesus é que ele disse assim: olha, sede santos porque eu sou santo. Imagina você sair segunda-feira de manhã para o trabalho e dizer assim: eu sou santo.
E vou saindo por aí com a minha santidade à torta e à direito. Porque eu posso ser torto e direito, mas a santidade é de Deus e ela não é torta e nem falha. Esta noção, eu não tenho muita simpatia com essa coisa da gente, porque nós somos pecadores. Nós somos santos. Podemos até cometer um pecado aqui e ali, porque ninguém é de ferro. Porém, nós somos santos. Dito por Jesus. Então eu não sou pecador, não. Eu não saio por dizer, eu sou um pecador. Eu sou santo. Eu vivo de uma maneira santa, porque eu vivo obedecendo o Evangelho, a palavra de Deus, as ordens de Deus. Eu nem sei se eu fui pecador um dia, porque eu já nasci, na noite que eu nasci, minha mãe ficou na igreja até às 10 horas da noite. Aí disse, Abel, vai buscar a parteira que essa criança vai nascer. Quando a parteira chegou, eu já tinha nascido. Né? Quase que eu nascia na igreja. Meu pai morreu dando um depoimento na igreja, caiu e bateu com a cabeça na quina da mesa, lá da Santa Ceia, mas quando ele bateu, ele já tinha morrido. Na hora que parou, o coração parou, ele morreu. Morreu na igreja. Eu também não faço muita questão de morrer fora da igreja, não. Posso morrer na igreja, porque aí os santos todos já me levam. E depois os anjos vêm me buscar e completa a viagem. Nós somos um povo santo. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Sede santos porque eu sou santo. Se a gente não acreditar nessa palavra, o que é que nós estamos fazendo aqui? Ouvi e a vossa alma viverá. Uma alma santa, purificada, perdoada, redimida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode encontrar. Buscar na dimensão do Evangelho é você aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus só tem coisa boa para a nossa vida. Por isso é que precisamos renovar os nossos compromissos com Deus. Por isso que renovar é preciso. Porque Deus nos dá, nos convida, nos faz uma promessa e faz uma aliança conosco. Uma aliança de caráter permanente. Mas nós lemos também um outro texto. Esse texto é o texto de um convite, de uma promessa e de uma aliança. Agora tem um texto que já é Jesus. Não é mais o profeta, não. É o Filho de Deus. Aqui é uma conversa cara a cara com Jesus. Ele está olhando nos nossos olhos. E está dando uma ordem. Ide por todo mundo, fazei discípulos a todas as nações, etc, etc. E é interessante, meus amados irmãos e irmãs, que neste ide de Jesus, está perfeitamente formatada a promessa que Deus fizera a Abraão. A glória desta promessa reflete nas palavras de Jesus. A aliança que Deus fizera com Abraão está presente neste Jesus ressurreto, que diz, toda a autoridade o Pai me deu. Toda, absolutamente toda. É este Jesus que tem toda a autoridade, que consumou na sua vida a promessa e a aliança perpétua, que diz para nós, ide fazer discípulos. Ele não disse ide fazer crentes. Ele não disse ide fazer membros. Ele disse ide fazer discípulos. A questão básica aqui, a partir da consumação da promessa e da aliança na vida de Jesus, é saber se a igreja de Jesus Cristo está obedecendo a ordem que ele fez, a ordem que ele deixou. Eu conheço Neldeme, é de uma família do interior do Maranhão. Uma mulher, irmã, que me ajudou muito, porque eu era gago.
e eu fazia os relatórios da tesouraria, e ela era quem lia para mim. Ela tinha uma voz bonita, uma mulher grande, bonita, formosa, assim. E ela também nasceu e viveu na igreja. Mas um dia ela entrou num ônibus e uma moça sentou do lado dela. E a moça estava ouvindo música, assim, dava para ela sentir um pouco, e era música evangélica. E ela perguntou: ô menina, você é de qual igreja? Eu sou aí de um grupo que faz discípulos. Nós somos discipuladores, discipuladoras. Aí a moça perguntou: você é serva de Jesus Cristo? Sou. E você faz discípulos? Ela disse que não soube o que responder. E a moça disse: mas você vai à igreja e estuda a palavra de Deus? Sim, vou. Mas não está obedecendo. Porque se não está fazendo discípulo, não está obedecendo. Esta é a questão central. Jesus Cristo pode mandar, pode dar uma ordem. E é uma ordem simples, direta, assim, no tapa, né? Ele não faz arrudeio, né? Ide, portanto, fazer discípulos. A igreja está fazendo discípulos? A igreja continua fazendo discípulos? Você que está há 30 anos na igreja, quantos discípulos você já fez? Quantas vezes você saiu da sua igreja, da sua casa com sua Bíblia e foi ler e estudar a Bíblia com alguém que nunca leu a Bíblia? Quantas vezes você já trouxe alguém para a igreja para estudar a palavra de Deus? Quantas ações na dimensão do discipulado você tem feito? Ou você continua gastando o seu dinheiro naquilo que não tem valor? Isto é, você continua gastando a sua vida sem obedecer a palavra de Deus. Você continua vivendo a tua vida, dizendo que é servo do Deus Altíssimo, mas não obedece o que Ele manda. Não obedece o que Ele diz. Não obedece a sua palavra. Ide e fazei discípulos. Já tem algumas Bíblias que não usam mais esse termo, já é outro termo, que você já lê e já não tem esse comprometimento todo de uma ordem. É muito interessante. Quando aquele Papa perdoou a dívida, pediu perdão, um Papa muito importante aí, pediu perdão lá em 1998, um Papa muito simpático, Papa da juventude do mundo, ele pediu perdão. Como Igreja Católica Apostólica, ele pediu perdão sobre todos os abusos e desabusos da Inquisição da Igreja Católica. Aí, os grandes empresários do mundo ficaram muito preocupados e disseram: puxa, se o Papa está pedindo perdão, com pouco nós vamos ter de pedir perdão também. E a primeira coisa que eles fizeram, junto à Sociedade Mundial que publica as Bíblias católicas, foi mudar o texto da oração do Pai Nosso. Na Igreja Católica não tem a palavra dívidas, porque dívida tem de ser perdoada, tem a palavra ofensa. Ofensa pode ser desculpado. Olha o tamanho do poder do capitalismo. Eles mudam tudo quando querem mudar. Qualquer ameaça que surge a qualquer vetor do capitalismo, eles vão lá e destroem. É só ler a oração do Pai Nosso numa Bíblia católica para você verificar como mudou. E essa é uma mudança a partir do ano 2001. Até 2001, todas as Bíblias católicas, evangélicas ou protestantes, que a gente possa nomear, na oração do Pai Nosso tinha a palavra dívida. Mas o poder do dinheiro, do homem predador, pode até interferir no texto sagrado. Porque a questão da hierarquia dos poderes no mundo, do sistema, o Papa tem uma representação muito grande. E quando ele pede perdão, isso pode desencadear uma enorme cascata de se pedir perdão. E os capitalistas não quiseram entrar nessa cascata, nesta hierarquia de perdoar e pedir perdão.
Mas se queremos renovar os nossos votos com Jesus Cristo, precisamos voltar ao primeiro amor, ao primeiro mandamento, às primeiras instruções. Precisamos voltar aqui nessa despedida de Jesus. Ele está se despedindo. Ele realizou toda a missão entre nós, os seres humanos. E na sua despedida, ele deixa uma ordem, um mandato, uma missão, uma tarefa, um trabalho a fazer. Se não estamos fazendo, de uma maneira ou de outra, ou se estamos fazendo muito na base da meia sola, ou se não estamos fazendo de jeito nenhum, precisamos ter muito cuidado, porque toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. E assim como Ele nos colocou dentro da sua aliança, a aliança pode continuar com outros, e nós podemos ficar na beira da estrada. Isto não é uma coisa tão simples e tão fácil de ver, mas o povo de Israel, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os saduceus, transformaram os 10 mandamentos em 633 mandamentos. E o povo vivia uma religião de tantos mandamentos, que sobrava mandamento e faltava vida. Será também que nós, como povo de Deus hoje, não estamos colocando uma porção de penduricalhos aí e deixando o essencial? Será que nós estamos fazendo coisas que não são necessárias e o que é necessário a gente não faz? Tenhamos cuidado, o reino não é nosso, nós somos só servos. A igreja não é nossa, nós somos só servos. Servos e servas do Deus Altíssimo. Eu penso que numa data como essa, de aniversário, renovar os nossos compromissos, os nossos votos com Deus, tendo como espelho toda a história da promessa de Deus, que Ele sempre manteve firme e forte, e por outro lado da aliança que Ele construiu historicamente com os patriarcas e os seus descendentes, e esta aliança vai ser consumada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, consumando toda a promessa e toda a aliança e abrindo definitivamente as portas do paraíso para quem quer obedecer a Deus. É tempo, portanto, de renovar os votos, os nossos votos, para com o nosso Deus. Não vamos ser religiosos. As pessoas, quando conversam comigo e perguntam o que é que eu sou na dimensão desse mundo espiritual, eu digo que sou discípulo de Jesus Cristo. Eu não sou religioso. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. E isto me dá uma alegria transcendental. Me dá também um compromisso fundamental com a história, porque preciso fazer e obedecer à vontade de Deus e à vontade do seu Filho Jesus Cristo. É uma graça tão extraordinária, tão grande, que às vezes nós não sabemos falar do tamanho da gratuidade deste dom da salvação que Deus nos dá. É tão grande, tão imensurável o amor de Deus para conosco. Ele nos dá o dia e a noite, a lua e o sol. Quase todos nós tomamos banho pelo menos uma vez no dia. Isso já é um bom começo de higiene. E saímos por aí fazendo as coisas que a vida nos pede. Mas também devemos fazer as coisas que Deus nos ordena.
Que o Senhor, na sua graça eterna, possa nos ajudar. Não se empolgue não, porque eu não canto, eu sou desafinado. Eu estou só usando aqui o cantai. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Quem quer renovar o seu voto com Deus, pode ficar em pé. Quem deseja nesse momento renovar os seus votos de fidelidade e de obediência a Deus, pode ficar em pé. Senhor Deus, Tu que cuida de todas as coisas e cuida da nossa vida e da nossa vocação, Tu que conhece todas as pessoas que estão aqui, no verso e no reverso, ó Deus, aceita este gesto, aceita, Senhor, a boa vontade do Teu povo. E vem sustentar, vem receber, sustentar, consagrar e abençoar este povo que aqui se reúne em Teu nome. Que a Tua bênção, Senhor, abençoada para todo sempre, possa fazer diferença na vida de cada um e de cada uma que está aqui. Estas coisas, Senhor, nós fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Poder se assentar. Uma vez eu fui visitar uma igreja pela primeira vez e caí na bobeira de fazer essa brincadeira do copo que você fez. Tinha um copo bonito, bem grande assim também. E aí, de uma outra vez, eu fui convidado a pregar naquela mesma igreja. Cheguei lá, tinha um copinho americano. Eu falei assim, entendi a deixa. Mas eu brinco, Verlan, meu caro irmão, para dizer que eu passava essa noite toda te ouvindo aqui hoje. Podia ter uma jarra aqui, não só um copo de água para você. Deus te abençoe ricamente nessa mensagem de obediência e fidelidade que você trouxe aos nossos corações. Mensagem mais do que necessária à nossa igreja. Muito bem, eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Volta lá, 2 slides. Logo após a oração do Pai Nosso, encerrar cantando o hino Pendão Real, hino oficial da IPI do Brasil. E logo após o encerramento, com bênção e oração pelo reverendo Verlan, convidamos todos vocês para virem aqui para o fundo, para o nosso salão social. Temos um bolinho, um refrigerante, para comermos ali em comemoração ao aniversário da nossa igreja. Ok? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvemos o nome do nosso Deus com o hino Pendão Real. Oh
eu e Nelci gostaríamos de agradecer ao Ezequiel, que nos recebeu na sua casa e nos alimentou. Né? E agradecer ao pastor e o conselho que fizeram essa bem-aventurança de nos trazer até aqui. Que povo bonito, gente, que bom, viu? Muito bom ver gente bonita assim de vez em quando. Né? Oremos. Santo, santo, santo Deus eterno, queremos terminar por enquanto esta liturgia sagrada e santa, realizada em Teu nome e para a Tua glória. Acompanha toda a Tua família que está aqui e abençoa, Senhor, todas as famílias desta cidade, protegendo cada um dos males e das tragédias da vida. Te agradecemos pelo dom da salvação, pelo perdão dos pecados, e te agradecemos pela realidade, pela presença desta igreja nesta cidade. Nós te agradecemos isto em nome de Jesus. Amém. Podem olhar para mim? Que a bênção do Deus eterno, ontem, hoje e para sempre, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos dar um amém bem bonito e harmonioso?